Meu nome é Camila Duarte, e se alguém me dissesse naquela manhã que antes do anoitecer eu perderia minha casa, meu dinheiro e até o direito de entrar na empresa da minha própria família, eu teria chamado essa pessoa de louca. Mas o pior não foi perder tudo. Foi descobrir quem estava por trás de cada assinatura. Meu irmão Rafael estava sentado diante de mim, com uma pasta preta sobre a mesa. Camila, você precisa assinar aqui. É apenas uma formalidade para reorganizar os documentos da família. Eu confiei nele. Afinal, ele era meu irmão. A pessoa que cresceu comigo. A pessoa que dizia que jamais me trairia. Peguei a caneta. E assinei. Uma página. Depois outra. E mais outra. Até que Rafael fechou a pasta e sorriu. Mas aquele sorriso não era de alívio. Era de vitória. Pronto, ele disse. Franzi a testa. Pronto o quê? Ele levantou lentamente da cadeira. Agora a casa é minha. Meu coração parou. O quê? Rafael colocou um documento diante de mim. Era uma transferência de propriedade. Meu nome estava ali. Minha assinatura também. Mas eu nunca tinha autorizado aquilo. Você mentiu para mim. Ele deu uma risada baixa. Não, você simplesmente assinou sem ler. Naquele momento, minha cunhada, Patrícia, entrou na sala. Ela segurava 2 malas. Minhas malas. Já colocamos suas coisas aqui, disse ela apontando para a porta. Eu não conseguia respirar. Rafael, você está me expulsando? Ele me encarou sem emoção. Não estou expulsando você. Estou apenas pegando de volta o que sempre pertenceu à nossa família. Esta casa foi comprada com o dinheiro que nossos pais deixaram para nós 2. Rafael se aproximou e falou baixinho. E agora existe um documento dizendo que você abriu mão da sua parte. Eu olhei novamente para a assinatura. Era realmente a minha assinatura, mas havia algo estranho. A tinta parecia diferente. E a data? A data era de 3 meses antes. Meu sangue gelou. Rafael, eu nem estava aqui nessa data. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Foi pouco, mas foi o suficiente. Ele sabia. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Então Patrícia pegou meu braço e me levou até a porta. Chega de drama, Camila. Eu ainda tentei argumentar. Mas Rafael abriu a porta da rua e jogou minha última mala para fora. Você tem 5 minutos para sair. Olhei para meu irmão. Esperava arrependimento. Não encontrei. Esperava vergonha. Também não. Encontrei apenas aquele mesmo sorriso. O sorriso de alguém que acreditava ter vencido. Peguei minha mala. Saí. A porta se fechou atrás de mim. E naquele instante, eu prometi a mim mesma que nunca esqueceria aquela sensação. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Eu não estava tão indefesa quanto eles imaginavam, porque semanas antes eu havia descoberto algo sobre a empresa da família. Um segredo que Rafael faria qualquer coisa para esconder. E eu tinha guardado uma cópia. Uma única cópia. Só que naquele momento, eu ainda não sabia que aquele documento seria a razão pela qual, exatamente 1 ano depois, meu irmão estaria de joelhos diante de mim, implorando por perdão. Naquela noite, dormi em um pequeno quarto alugado. Sem luxo. Sem dinheiro. Sem família. Mas com uma pergunta martelando na minha cabeça. Por que Rafael precisava tanto me tirar daquela casa? No dia seguinte, comecei a investigar. E descobri algo assustador. A empresa estava quase falida. Rafael havia escondido dívidas enormes. Mas isso não era tudo. Havia transferências bancárias para uma conta desconhecida. Valores milionários. E todas tinham sido autorizadas usando meu nome. Foi quando percebi. Meu irmão não queria apenas minha parte da herança. Ele precisava de mim como bode expiatório. Se a empresa quebrasse, todos os documentos apontariam para mim. Eu seria responsabilizada. Ele ficaria com os bens. E eu poderia até responder criminalmente. Fiquei olhando para aqueles documentos por vários minutos. Então sorri pela primeira vez desde que saí de casa. Porque Rafael havia cometido um erro. Ele achou que tinha me deixado sem nada. Mas ao me expulsar, ele me deu exatamente o motivo que eu precisava para destruir a mentira que construiu. E eu decidi não procurar a polícia. Não ainda. Decidi ficar em silêncio. Porque às vezes, o silêncio é a vingança mais perigosa. E Rafael ainda não fazia ideia de que eu já estava preparando o dia em que ele descobriria quem realmente tinha perdido tudo. Naquela noite eu não consegui dormir. Os documentos estavam espalhados sobre a mesa. E quanto mais eu analisava, mais percebia que aquilo não era apenas uma fraude. Era um plano. Um plano que meu irmão vinha preparando havia meses. E então encontrei uma transferência de 480 mil. O dinheiro havia saído da empresa 3 dias antes de eu assinar os documentos. Mas o destino da transferência me fez gelar. A conta estava no nome de uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. Beatriz Almeida? Pesquisei o nome. E descobri algo ainda mais estranho. Beatriz havia trabalhado na empresa durante quase 10 anos. Mas tinha sido demitida justamente por Rafael.
Por quê? Eu precisava descobrir. Antes de continuar, inscreva-se no canal para acompanhar essa história até o fim. E deixe nos comentários. Você perdoaria um irmão que destruísse sua vida por dinheiro? Voltei aos documentos. Foi quando encontrei uma pequena anotação no verso de uma folha. Uma frase escrita à mão. Se Camila descobrir, todos nós estamos perdidos. Meu coração disparou. Todos nós? Não era apenas Rafael. Havia mais alguém envolvido. No dia seguinte, fui até um antigo escritório de contabilidade que trabalhava com a empresa da família. O contador, Sr. Augusto, me recebeu nervoso. Quando mencionei o nome de Rafael, ele imediatamente fechou a porta. Camila, você não deveria estar investigando isso. Por quê? Ele respirou fundo. Porque seu irmão não falsificou apenas documentos da empresa. Fez uma pausa. Ele falsificou documentos usando o nome do seu pai. Senti minhas pernas fraquejarem. Meu pai havia falecido 2 anos antes. Isso é impossível. Augusto abriu uma gaveta e tirou um envelope. Seu pai deixou isso comigo antes de morrer. Olhei para o envelope. Meu nome estava escrito nele. Camila Duarte. Minhas mãos tremiam. Por que você nunca me entregou? Ele abaixou os olhos. Porque Rafael veio aqui no dia seguinte ao funeral e me ameaçou. Abri o envelope. Dentro havia apenas uma folha. E nela uma frase que mudou tudo. Se um dia Rafael tentar tomar o que é seu, procure Beatriz. Fiquei em silêncio. Meu pai já sabia. Ele sabia que Rafael poderia me trair. Mas havia outra coisa. No final da carta, meu pai escreveu: a empresa não pertence somente aos meus filhos. Parei. Li novamente. Não fazia sentido. Então virei a folha. Havia uma segunda página escondida. E ali estava o verdadeiro segredo. Meu pai tinha criado uma empresa paralela anos antes. Uma empresa que controlava discretamente 60% das ações da companhia familiar. E o controle dessa empresa estava no meu nome. Rafael havia me expulsado da casa acreditando que tinha ficado com tudo. Mas ele não fazia ideia de que eu era legalmente a pessoa com maior poder dentro da empresa. Eu poderia recuperar tudo naquele instante. Mas não fiz isso. Porque eu queria saber até onde Rafael iria. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Se você realmente quer saber a verdade sobre seu irmão, venha sozinha amanhã às 8. A localização era um pequeno café no centro. Fui. E quando entrei, vi uma mulher sentada no canto. Ela se levantou lentamente. Era a Beatriz. A mulher para quem Rafael havia enviado os 480 mil. Ela colocou um celular sobre a mesa. Eu tenho provas contra seu irmão. Então por que você recebeu o dinheiro dele? Beatriz sorriu amargamente. Porque ele me pagou para destruir as provas. Meu coração acelerou. E você destruiu? Ela empurrou o celular na minha direção. Não. Na tela havia uma pasta com dezenas de arquivos. Contratos, gravações, transferências. E uma gravação de áudio. Cliquei para ouvir. A voz de Rafael surgiu. E então ouvi uma frase que fez meu sangue congelar. Quando Camila assinar tudo, colocamos a culpa nela. Depois ninguém vai acreditar quando ela tentar se defender. Fiquei imóvel, mas a gravação ainda não tinha terminado. Rafael mencionou uma segunda pessoa. Uma pessoa que eu conhecia muito bem. Minha própria cunhada. Patrícia. Foi então que Beatriz se inclinou para mim e disse: Camila, existe algo que você ainda não sabe. O quê? Ela olhou para a porta do café. Seu irmão não fez isso apenas por dinheiro. Fez uma pausa. Ele tinha medo de que você descobrisse quem realmente é o dono de uma fortuna que seu pai escondeu durante 20 anos. Eu não consegui responder, porque naquele instante meu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Apenas 5 palavras. Eu sei onde você está. E pela primeira vez, eu percebi que talvez meu irmão também estivesse me investigando. A guerra havia começado. E dessa vez, eu não pretendia fugir. Quando li a mensagem de Rafael dizendo que sabia onde eu estava, meu coração acelerou. Olhei para Beatriz. Ele está aqui? Ela balançou a cabeça. Não, mas provavelmente colocou alguém para seguir você. Saímos pelos fundos do café. Durante todo o caminho, eu não disse uma palavra. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Por que meu pai havia escondido uma fortuna? Por que Rafael tinha tanto medo que eu descobrisse? E, principalmente, por que minha assinatura havia aparecido em documentos de 3 meses antes? Naquela noite, Beatriz me levou até um antigo escritório que meu pai mantinha fechado. Lá dentro, encontramos dezenas de caixas. Uma delas tinha meu nome. Abri. Dentro havia fotografias, contratos e um pequeno pendrive. Conectei o dispositivo ao computador. A primeira pasta continha vídeos gravados secretamente dentro da empresa. E então apareceu uma gravação de Rafael. Ele estava conversando com Patrícia. Quando ela sair de casa, transferimos tudo, disse ele.
Patrícia respondeu. E se ela descobrir sobre a empresa secreta? Rafael ficou em silêncio. Depois disse. Ela nunca vai descobrir. Parei o vídeo. Empresa secreta? Beatriz apontou para outra pasta. Abra essa. Havia documentos bancários. E então descobri a verdade. Meu pai havia criado uma segunda empresa para proteger parte do patrimônio da família. Mas havia uma cláusula. Se Rafael tentasse prejudicar minha herança, todo o patrimônio seria automaticamente transferido para mim. Meu pai sabia exatamente do que seu próprio filho era capaz. Mas ainda faltava uma coisa. A prova de que Rafael havia falsificado minha assinatura. Beatriz abriu uma última pasta. E lá estava. Um vídeo de uma câmera de segurança. Rafael entrando em um escritório de madrugada. Ele abriu um armário, retirou meus documentos pessoais e entregou tudo a um homem. O homem era um falsificador. Eu fiquei olhando para a tela sem conseguir acreditar. Então ouvi um barulho atrás de nós. A porta se abriu. Rafael estava ali. Sozinho. Ele olhou para mim. Depois para Beatriz. E começou a rir. Você realmente achou que conseguiria me vencer? Eu me levantei. Não preciso vencer você, Rafael. Mostrei o pendrive. Só preciso entregar isso às pessoas certas. O sorriso dele desapareceu. Pela primeira vez, ele parecia assustado. Camila, podemos conversar? 1 ano atrás você me deixou na rua. Ele tentou se aproximar. Eu estava desesperado. Você roubou minha casa! Eu posso devolver. Você tentou colocar uma fraude no meu nome. Ele ficou em silêncio. Então finalmente revelou. Eu não fiz isso sozinho. Meu corpo ficou imóvel. Quem ajudou você? Rafael respirou fundo. Patrícia. Eu já suspeitava, mas a verdade seguinte foi ainda pior. E o nosso tio Henrique também. Henrique era o irmão mais velho do meu pai. A pessoa que sempre fingiu me proteger. Rafael continuou. Foi ele quem descobriu a empresa secreta do nosso pai? Foi ele quem me ensinou como tirar você do caminho. De repente, ouvi uma voz atrás de Rafael. Então você finalmente contou. Era Henrique. Ele entrou lentamente no escritório. Mas havia algo diferente nele. Ele estava segurando um envelope. Camila, disse ele. Seu pai deixou uma última coisa para você. Peguei o envelope. Dentro havia uma carta. A letra era do meu pai. E apenas uma frase estava escrita. Filha, se você estiver lendo isto, significa que eles já tentaram tirar tudo de você. Meus olhos se encheram de lágrimas. Continuei lendo. Não procure vingança, procure a verdade. A verdade fará o resto. Levantei os olhos. Rafael estava pálido. Henrique estava tremendo. E Beatriz apenas sorriu. Porque naquele momento eu entendi. Eu não precisava destruir minha família. Eles mesmos haviam construído a armadilha que iria destruí-los. No dia seguinte, convoquei uma reunião extraordinária da empresa. Rafael apareceu confiante. Patrícia também. Eles ainda acreditavam que eu era a mulher sem dinheiro que havia sido colocada na rua. Mas quando entrei na sala, não estava sozinha. Ao meu lado estavam 3 advogados, Beatriz e o contador Augusto. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Rafael, lembra quando você me disse que agora tudo era seu? Ele engoliu seco. Lembro. Abri a pasta. Então talvez você queira descobrir quem realmente é a dona da empresa. Empurrei o documento na direção dele. Rafael leu. Seu rosto perdeu completamente a cor. Isso não pode ser verdade. Eu sorri. Pode. Ele levantou os olhos. Camila, por favor. E naquele instante o homem que havia me deixado na rua começou a perceber que seu império estava desmoronando. Mas eu ainda não havia mostrado a última prova. A prova que não apenas tiraria Rafael da empresa, mas poderia mandá-lo para a prisão. E quando coloquei aquela gravação sobre a mesa, ninguém naquela sala estava preparado para ouvir o que Rafael havia feito naquela noite. A sala ficou completamente em silêncio. Rafael me encarava. Eu coloquei o celular sobre a mesa e apertei o play. A gravação começou. Era a voz dele. Quando Camila assinar os documentos, colocamos todas as dívidas no nome dela. Depois tiramos a casa e a participação dela na empresa. Patrícia apareceu na gravação. E se ela descobrir? Rafael respondeu. Ela não vai descobrir. Quando perceber, já estará sem dinheiro, sem casa e sem ninguém para acreditar nela. A gravação terminou. Ninguém respirou por alguns segundos. Então Rafael se levantou. Isso foi tirado de contexto! O contador Augusto colocou outro documento sobre a mesa. Não foi. Depois Beatriz entregou os registros bancários. E aqui estão os pagamentos feitos ao falsificador. Rafael ficou completamente pálido. Patrícia começou a chorar. Rafael, diga alguma coisa. Mas ele não respondeu. Porque agora não havia mais nenhuma mentira que pudesse salvá-lo. Os advogados apresentaram as provas às autoridades. As contas utilizadas no esquema foram bloqueadas. Os documentos falsificados foram oficialmente contestados.
E a casa da família voltou para o meu nome. Mas eu ainda tinha uma decisão a tomar. Eu poderia fazer exatamente o que eles fizeram comigo. Poderia deixá-los sem nada. Poderia humilhá-los. Poderia usar o dinheiro para destruir suas vidas. Mas me lembrei das palavras do meu pai. Não procure vingança, procure a verdade. Então fiz algo que ninguém esperava. Não fiquei com a empresa para mim. Criei uma nova administração profissional. As dívidas legítimas foram pagas. Os funcionários que quase perderam seus empregos foram protegidos. E uma parte do patrimônio do meu pai foi destinada a uma fundação em homenagem à minha mãe. Quanto a Rafael e Patrícia, eles perderam tudo aquilo que haviam tentado roubar de mim. A casa, o controle da empresa, a confiança da família. E, principalmente, a própria reputação. Meses depois, Rafael tentou me procurar. Eu estava saindo de uma reunião quando o vi esperando do lado de fora. Ele parecia completamente diferente. Sem terno caro. Sem arrogância. Sem aquele sorriso de superioridade. Apenas um homem derrotado. Ele se aproximou. Camila. Eu parei. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Então caiu de joelhos. Por favor, me perdoe. Olhei para ele. 1 ano antes ele havia me deixado na rua. Agora era ele quem estava no chão. Você sabe qual foi a pior parte de tudo isso? Perguntei. Ele levantou os olhos. Não foi perder a casa. Não foi perder dinheiro. Foi descobrir que meu próprio irmão preferiu me destruir em vez de simplesmente pedir ajuda. Rafael começou a chorar. Eu estava com medo de perder tudo. Balancei a cabeça. E acabou perdendo. Ele abaixou o rosto. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter humilhado. Poderia ter comemorado. Mas apenas disse: eu perdoo você. Ele levantou os olhos surpreso. Então completei. Mas perdoar não significa esquecer. E muito menos significa permitir que você volte para a minha vida. Entrei no carro e fui embora. Sem gritar. Sem vingança. Sem olhar para trás. Porque naquele dia eu finalmente entendi uma coisa. A melhor vingança não era destruir meu irmão. Era reconstruir minha vida tão bem que ele percebesse, todos os dias, o que havia perdido. Meses depois comprei uma nova casa. Não era a casa onde cresci. Era algo melhor. Era uma casa construída com meu próprio dinheiro. Com meu próprio nome e sem nenhuma mentira. Na parede da sala, coloquei uma fotografia dos meus pais. E abaixo dela, uma pequena frase. A verdade pode demorar, mas sempre encontra o caminho de volta. Rafael perdeu o patrimônio que tentou roubar. Eu recuperei o meu. Ele perdeu pessoas que confiavam nele. Eu descobri quem realmente estava ao meu lado. Ele passou 1 ano tentando me tirar tudo. E eu precisei apenas de silêncio, paciência e verdade para recuperar minha vida. No fim, ele achou que estava me deixando na rua. Mas, sem perceber, estava apenas me colocando no caminho da minha própria liberdade. E talvez essa tenha sido a maior vingança de todas. Eu não destruí minha família. Eu simplesmente parei de permitir que eles destruíssem a mim.